8h26, já está por aqui o vereador professor Clayton Silva. Bom dia, vereador. Bom dia, Eduardo. Bom dia à equipe. Bom dia também aos ouvintes, internautas que acompanham o programa nessa manhã ensolarada de quarta-feira. Pois é, e hoje a gente inicia o dia com essa notícia triste, né, da morte do fundador das lojas Pompeia, o seu Valdemar Ferrão, aos 91 anos de idade. Exatamente, eu até quando vinha chegando aqui ao estúdio, vi ali a placa de luto e fiquei ainda pensando, né, ainda não estava por dentro da informação e a primeira coisa que ao chegar foi tentar já identificar de quem era. Então aqui manifestar também as sinceras condolências aí a toda a família Lins Ferrão e toda a equipe Pompeia, a esse grupo Pompeia, onde iniciou aqui em Camaquã, uma pequena loja, e hoje se expande região sul afora. Pois é. Bom, sessão da Câmara na última segunda-feira, como é que foi? Tranquilo? A última sessão de segunda-feira foi uma sessão tranquila, curta, rápida, como até há muito não acontecia. Nós temos, até para destacar, dentro da Câmara Legislativa, é importante aqui um projeto que tramita e que está na Comissão de Orçamento nesse momento e que baixou, também ficou na minha relatoria. Inicialmente o projeto ele tramitou, é um projeto que trata de uma doação de imóvel à OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, subseção Camaquã, e que tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e tinha acabado indo ali, por algum equívoco, ido para a ordem do dia. E quando nós vimos que estava na ordem do dia, nós até informamos o gabinete da presidência que provavelmente tinha acontecido um lapso, porque se era uma doação de imóvel e ele tem um valor, ele precisa passar pela Comissão de Orçamento, até para que o projeto não se torne nulo posteriormente. E que alguém possa entrar com alguma nulidade. Identificada essa questão, imediatamente o presidente determinou a retirada da ordem do dia e foi encaminhado para a Comissão de Orçamento na semana passada. Fiquei com a relatoria desse projeto, já encaminhamos para análise do Instituto Gama, que é o Instituto Jurídico que nos assessora, e na sexta-feira, inclusive na tarde, eu tive em Porto Alegre, justamente para tratar desse tema dentro do próprio IGAM, em uma reunião, então, dada a importância do projeto. E ali, então, nós estaremos aí essa semana fazendo análise, apontando algumas correções, alguns documentos que necessários. Então, eu estou em fase já de conclusão de análise do projeto, fazendo uma análise. E aqui, Eduardo, nós estamos fazendo uma análise técnica e não de mérito. Cabe nesse momento, como relator, eu fazer uma análise técnica e apresentar dentro da comissão essa análise técnica. Estando com tudo ok, o parecer deve ser favorável, desde que esteja tudo dentro do que é a legislação, dentro do que é necessário. E aí sim, cabe ao plenário fazer a análise de mérito, avaliando o projeto, se é meritoso, se é de interesse público. Então, são outras questões também a serem analisadas provavelmente pela comissão de mérito, inclusive, que deve também tramitar e ser avaliada. O que veio anexo ao projeto, né? Ele veio aqui com um documento, o ofício da OAB, solicitando, então, e eles dizem aqui, e não é nem pedindo, veja bem, ele coloca ali que a diretoria da OAB vem, através do presente, informar que, conforme reunião do dia 19 de janeiro de 2023, na qual trataram acerca da possibilidade de doação de terreno à instituição OAB, destacamos que temos interesse no imóvel, no que nos foi sugerido, que é na rua Júlio de Castilhos, medindo 23 metros e 28 de frente por 41 de frente a fundos, dentro de uma área pública de 5.437 metros quadrados, conforme mapa analisado. E aí também nos fora enviado em anexo
ao projeto o mapa, né, desse terreno. E qual é a localização, né, desse imóvel? Ele é na Júlio de Castilhos, ali próximo ao Fórum, próximo ao Sesc, onde tinha ali um negócio de areia, inclusive, né? Mas não é todo o terreno, então ele é parte daquele imóvel, é um pedaço no meio do imóvel, no centro deste imóvel. Tá? E veio, então, junto também o projeto de lei. Né? O que nós estaremos solicitando agora, nos próximos dias, ao Poder Executivo? Nós precisamos comprovar a origem deste imóvel, né? Que não está aí. Para isso, nós precisamos ter acesso, então, aos documentos do registro de imóveis, porque nele está, então, a descrição e o histórico deste imóvel, para que se saiba a origem do imóvel, para se saber se ele está em condições de ser doado. Né? Nós precisamos também avaliar, por exemplo, se este imóvel está individualizado. Tá? Porque, a princípio, se ele está dentro de uma área e está no mapa, mostra 3 áreas, nós precisamos saber se no registro de imóveis ele está dessa maneira. Então, são questões que a comissão precisa averiguar e precisa estar tudo correto. Precisamos também ter, por exemplo, qual é a avaliação deste imóvel, quanto vale este imóvel. Então, esta doação é no valor de quanto? Claro que existe, nós já vimos, tem ali cláusula de reversão, que é preciso ter, e isso está, né, no projeto, onde demonstra ali que se não for construído, não for utilizado para o fim determinado, se não me engano, aqui em até 2 anos, então, o bem, o imóvel, retorna para o município. Mas nós estaremos ali, essas e outras questões que nós já sabemos também ali, estamos ali levantando, que é a necessidade de que tenha esses documentos, para que após, então, nós possamos emitir o nosso parecer de maneira muito técnica. Né? Estaremos aí como comissão de orçamento conversando com a diretoria da OAB. Também a comissão, a Casa Legislativa, recebeu correspondência nessa semana, né? E já foi, ou está sendo anexado ao projeto, para que nós possamos, então, também analisar esta correspondência, um ofício de uma outra entidade ligada a engenheiros e arquitetos, que se posiciona contrário à doação deste imóvel. Tá? Eles estão dizendo assim, eles são favoráveis à doação de um imóvel, de um terreno para a OAB, mas eles estão se manifestando contrário a que seja este imóvel. E aí tivemos informação de que deve chegar pelo menos mais um outro ofício, também de um grupo ligado ao meio ambiente, de alguma questão daquele imóvel, por ser ou estar próximo a uma área de APP. Então, diante da chegada, né, desses documentos oficiais, né, porque eles chegam de maneira oficial ao Poder Legislativo, protocolado, né, lido na sessão ordinária, então, a Comissão de Orçamento precisa se apropriar dessa documentação, ler e conferir se o que está sendo trazido para a comissão procede ou não procede. E apontar no relatório do relator, no parecer do relator, que houve a apresentação desse documento e o que nós identificamos. Se tinha procedência ou se não tem procedência. Daqui a pouco pode chegar, olha, é uma área de APP. Nós vamos olhar no registro do imóvel e ver, não é uma área de APP. Então, veja bem, eu não estou aqui dizendo que é ou que não é. Sim. Mas que a partir de um apontamento, de uma correspondência oficial, nós precisamos conferir. Este é o mínimo. E estamos falando porque nós entendemos que precisamos trabalhar com toda a transparência. Porque o imóvel não é meu. Ele é nosso. E quando digo nosso, é da comunidade camaquense. Então, se há o interesse público, eu não vejo problema. Tá? Se tecnicamente nós... Agora, eu tenho que avaliar primeiro se há tecnicamente. Mas nós vamos trabalhar com toda a transparência, com toda a agilidade possível,
Tá? E dizer que, diferente do que às vezes dizem, de maneira descabida, tá? A comissão de orçamento não tranca projeto. A comissão de orçamento trabalha com seriedade, talvez, das comissões mais sérias que existe dentro da Câmara de Vereadores. Das mais sérias, não estou dizendo que é mais séria. Mas, e com certeza, sem sombra de dúvida, das mais importantes, que trabalha, que tem mais quantidade de projetos, que analisa toda essa questão técnica. E que nós precisamos fazer isso. Até para que o projeto não tenha nulidade depois. Principalmente, estamos falando da Ordem dos Advogados, eu creio que eles queiram que o projeto passe com a maior lisura possível, né? Até mesmo porque a entidade defende isso, né? Então, eu não posso tratar de outra forma, né? Nós precisamos que o projeto esteja completo, para que depois, tu imagina, a falta de um documento e alguém entra com um processo de nulidade de um imóvel doado à Ordem dos Advogados. Então, sendo aprovado, ele precisa estar redondinho. Ele precisa estar redondinho. Então, o que nós, como comissão, vamos fazer é o que nós sempre fizemos. Trabalhar com seriedade, com agilidade. Se faltar documentos, nós vamos informar o Poder Executivo que está faltando determinado documento, para que o Executivo nos envie esses documentos, para que nós comprovamos o que é necessário e possamos, então, assim que tivermos posse de toda a documentação necessária, podermos emitir, então, o nosso parecer, como sempre fizemos, como, por exemplo, fizemos quando foi feito projeto da iluminação de LED, do qual fui relator e do qual, inclusive, a pedido do próprio Executivo, fizemos até emendas para agilizar o projeto. Então, é com essa seriedade, é com esse compromisso e é com essa transparência que a Comissão de Orçamento e esse relator vai trabalhar em cima desse projeto, como trabalha-se em todos os outros projetos. Alguns a gente acaba trazendo aqui, comentando com maior destaque, porque acaba se gerando polêmica por aquilo que acontece na tramitação, ou como, por exemplo, a partir de correspondências de outras entidades que se manifestam, e que aí as pessoas já perguntam. E a doação de um imóvel precisa ser transparente, né? Porque ele pertence para toda a comunidade, para todo contribuinte. Então, ela precisa saber, está sendo doado um imóvel, sim, tal, no valor tal, para tal entidade, para ser atendido esta questão, esta demanda, com tal contrapartida. Então, é dessa maneira. Então, é isso que nós vamos fazer e trabalhar com toda a seriedade. Muito bem. Vereador professor Clayton Silva, quero agradecer a sua participação aí, tradicional aí nas manhãs de quarta e desejar uma boa semana e esperamos que a próxima sessão seja também uma sessão tranquila. Muito obrigado, Eduardo, a toda a tua equipe. Desejamos aí também um abençoado restante de quarta-feira, uma ótima e excelente semana para cada um daqueles que também nos acompanham aí no dia a dia. Um grande abraço. Grande abraço. Agora 8h39.